Olá, Deus abençoe a sua vida. Vamos à reflexão de número 36 no livro de Josué. Estamos no capítulo 11. Hoje nós vamos ler do versículo 6 até o versículo 8. Essa leitura será realizada na Bíblia NVI. E o Senhor disse a Josué: Não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefote, Maim, até o vale de Mispá, a leste. Eles o mataram sem deixar sobrevivente algum. Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Nós vimos aí dentro desse cenário, né, nós vimos principalmente na reflexão anterior, como que o inimigo vai se preparando, né? Como que o inimigo se prepara, no modo geral, para guerrear contra o povo de Deus. Quer dizer, o inimigo não cansa. Enquanto estavam ali no sul, já eliminando ali, já tomando conta da região sul, o inimigo ali no norte, né, da terra de Canaã já estava ali se movendo, se unindo a outros, né? Havia ali em busca de outros reinos, da união, para juntos atacarem Israel, né? E a gente viu isso aí na reflexão anterior. E agora, então nós, além de observarmos essa questão de como o inimigo se prepara para atrapalhar as bênçãos de Deus nas nossas vidas, como o inimigo usa a instrumentalidade dele, né, de usar as coisas do mundo, de fazer uniões no mundo. Isso é tão forte, né, que às vezes nós temos o sentimento de que o mundo todo está contra nós, né, de tão forte que é esse ataque, essa violência, essa forma do inimigo vir para querer nos destruir. Ele usa de todos os recursos para nos destruir. Ele usa de toda a instrumentalidade, ele usa de toda a maldade, né, de toda a força que há no mundo para vir contra nós, às vezes usando pessoas próximas, mais longe, às vezes autoridades, seja um chefe, seja um colega de trabalho, seja até um amigo, um parente, mas o inimigo está sempre trabalhando para querer nos derrotar. Então, isso ficou bem claro ali nos primeiros 5 versículos ali desse capítulo 11, onde o inimigo ali, toda aquela trama de unir reinos, de se preparar para vir contra o povo de Israel. Né? E agora, nesses versículos, a gente percebe uma coisa importante. Ao olhar, né, ao observar essa forma como o inimigo, né, ele estava bem organizado ali no norte, né? Nós fizemos uma leitura aqui, primeiramente, dizendo dessa questão, né, que a forma como Deus se revela no meio do seu povo. Mas antes disso, fazendo uma pequena observação aqui nesse cenário, olhando um pouquinho para esse contexto da guerra, o inimigo não era só mais numeroso, eles não eram só melhores, eles não eram mais bem preparados, eles eram estrategicamente muito mais avançados, muito mais habilidosos na arte da guerra. Né? Os seus soldados eram mais preparados para a batalha do que o povo de Israel. Então, olhando para esse inimigo, parecia já uma guerra perdida. Olhando para o cenário e para a força deste inimigo, a gente percebe isso. Né? Esse poderio todo do inimigo aí, né? Ainda mais ele se unindo, numericamente se tornando aí uma nação muito forte, né? Um arsenal de guerra muito forte. Então Israel não estava preparado para esse tipo de batalha. Então, como é que Israel entra nessa batalha? Né? Como que o povo de Deus, às vezes, como é que o povo de Deus consegue, né, se pôr de pé diante disso? E trazendo essa reflexão para os nossos dias, né, para as nossas vidas, observando essa leitura que foi feita agora, que fica muito claro ali a presença de Deus. Né? Então, diante desse quadro aí, antes de nós virmos para essa reflexão, tem um ponto que eu gostaria de ressaltar muito aqui, que fique muito claro nos nossos corações, é que a parte ali que potencializou, que fortaleceu o povo de Deus, foi a voz do Senhor no seu meio. Né? Foi Deus falando com Josué que naquele mesmo dia o Senhor entregaria eles mortos nas mãos de Israel.
E ainda deu toda uma instrução para Josué, falando assim, ó, você vai cortar os tendões dos seus cavalos ali, vai fazer... E foi dando toda uma instrução, as instruções ali do que ele teria que se fazer. E Josué se volta a obedecer à vontade de Deus. Você imagina que numa guerra dessa, deveria estar se falando de estratégia, de como que ia vencer a guerra, como ia se defender, como que ia atacar. Mas não, o Senhor deu uma outra instrução. O Senhor já falou, já estava falando com Josué o que ia acontecer depois da guerra, porque depois de entregá-los, o que era para Josué fazer com os remanescentes, o que sobrasse ali, cavalos, com todo o cenário que sobrasse ali da guerra. O Senhor já estava falando com Josué, instruindo ele não para uma batalha diretamente, mas sim o que ele tinha que fazer depois da batalha. E o que sobra ali para Josué? É somente a fé, né? É crer que Deus está no nosso meio. Mas não é só o crer, né? Porque a fé sem a obra, ela é morta. Nós vimos isso na palavra do Senhor muito claro. Tiago, né? Como eu sempre cito aqui, ele exalta muito, ele expõe muito essa verdade, né? Porque, veja bem, diante desse quadro todo, o que nós temos que fazer diante do ataque, trazendo agora para os nossos dias, diante desse arsenal todo? Veja bem, o inimigo está usando os recursos do mundo, ele une o mundo contra nós, amados. Entenda isso muito claro, isso é uma ação muito típica do inimigo. Às vezes, como eu falei, mencionei aqui, vou mencionar de novo, às vezes nós temos essa impressão, a gente chega à conclusão que parece que o mundo todo vem contra nós, é no trabalho, na escola, entre os amigos, é nos familiares, é até a nossa mente, é tudo, é o nosso corpo, parece que tudo vem contra nós como uma avalanche muito grande. Em algumas batalhas nós temos essa sensação. Tem batalhas que são mais específicas, é uma batalha dentro do âmbito do casamento, uma batalha dentro do ambiente de trabalho, uma batalha no mundo acadêmico, né? Uma batalha no contexto social, uma batalha familiar. Né? Então, às vezes a gente tem isso, mas tem hora que parece que está de todos os lados nós estamos sendo atacados. Independente desse cenário todo, nós vimos na primeira parte da reflexão, lá, a reflexão de número 35, como que o inimigo se prepara. Né? Ali mostra muito bem essa questão das artimanhas, usar os recursos do mundo, unir o mundo contra nós. E qual é a nossa parte? A nossa parte é que nós somos responsáveis por essa presença real de Deus nas nossas vidas. Se o inimigo está fazendo isso, nós percebemos aí claramente nesse cenário, estudando agora essa parte, né, no livro de Josué. Nossa, parece que o inimigo não se cansa, eles estão acabando de vencer aqui embaixo, lá no norte, agora o inimigo fazendo todo um reboliço, se unindo, se fortalecendo, se preparando para vir contra eles. Então, essa coisa de parece que às vezes nem fôlego a gente tem tempo para tomar um fôlego, tomar um ar, né? Sempre, né, uma batalha, outra aqui, outra ali, uma dificuldade. Às vezes nós estamos em ambiente assim. Há momentos que Deus nos concede paz. Inclusive, vai ter aqui nesse capítulo 11 um momento também que nós vamos meditar sobre isso. Mas é importante nós entendermos aqui. A voz de Deus era muito clara no meio do povo de Israel. Deus falou muito claro ao coração e à mente de Josué. Mas isso não é só porque era Josué ali, estava liderando o povo, não é só por causa disso ou daquilo, ou porque Josué ali era o líder. Não, é porque foi preparado o ambiente para que Deus habitasse no meio do povo, no meio do seu povo. E aqui é um ponto que eu quero ressaltar com você. Deus está habitando na sua vida verdadeiramente. Há altares de Deus na sua vida. Há aqueles momentos onde você para toda a sua vida e você tira a sandália dos seus pés e entra naquele lugar santo para falar com Deus, para derramar o seu coração em Deus, para pedir a Deus as bênçãos do céu. Isso é real na sua vida? Você convidou Deus para verdadeiramente habitar na sua vida, não só aquela coisa religiosa, levantar a mão e falar, eu aceito Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida. Tem muita gente que faz isso. E parece que é só aquele momento ali. Depois parece que não vive mais com Deus. Parece que Deus não é real na sua vida. Há um espaço para Deus se mover através da sua vida. Há um espaço. Deus está no trono. Né? Tem até um louvor que eu gosto muito, que fala dessa coisa de Deus. É um convite que nós fazemos para Deus para vir habitar, para vir morar, para vir sentar no trono da nossa vida. Isso é muito importante. É entregarmos nossa vida por completo na mão do Senhor. Então veja bem que diante de todo esse cenário aqui apresentado, né, olhando para todo esse poderio do inimigo, que olhando pelo cenário natural, não tinha como Israel vencer.
né? Eles estavam inferior a tudo, em quantidade, em preparo, em estratégia, em habilidade de guerra, né? O inimigo era muito mais numeroso. Então, assim, e o que faz com que eles, com tudo isso, vão diante dessa batalha? É porque Deus está à frente deles. É porque Deus fala claramente ao coração deles. Esse versículo 6, é Deus falando com Josué dessa forma, que isso seja real nas nossas vidas. Porque se Deus estiver conosco, né, se Deus estiver nas nossas vidas, o inimigo não tem chance contra nós, né? Então, assim, e é importante também nós entendermos aqui que é o mover de Deus, né? A gente está olhando agora, nós vimos como o inimigo se prepara e agora nós estamos vendo através desses versículos Deus se movendo. Uma coisa que é real, amados, Deus não está sentado no trono ali só assistindo tudo. Ele não fica ali só sentado olhando. Deus se move ao nosso favor. Deus, ele é o meio, ele é os instrumentos, ele é a estratégia, ele é o nosso, é os nossos recursos. Deus, como é que eu posso dizer assim? Deus ele é os meios, ele é os fins. O Senhor é o dono da nossa história. Amém? E nós não somos órfãos, nós temos um Deus que se move, é real. Às vezes nós nem percebemos Deus agindo, se movendo em nós, mas é real, ele está ali. Olha só, diante dessa batalha, Deus se apresenta a Josué, porque há um lugar, há um espaço, há um lugar de Deus. Deus está centrado no trono neste momento, e todo o povo rendido à sua vontade, né, em obediência. E ali Deus fala, ali Deus orienta. E é tão lindo, eu olho para esse versículo 6, você imagine, olha só, o que está diante deles é uma batalha, mas a instrução que Josué recebe é passando pela batalha, porque ó, depois que você vencer, ele vai sobrar o quê? Os cavalos, né? Vai sobrar. E aí quando Deus fala dessa forma, Deus se apresenta dessa forma, é uma coisa tremenda, que ele diz assim no texto: "E o Senhor disse a Josué, não tenha medo deles", né? Então, mas ele assim, ó, a você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Então, Deus colocou, essa é a sua parte, a guerra, quem vai vencer sou eu. E se você crê nessa palavra, se você crê nesse Deus poderoso, nesse Deus tremendo, saiba disso, né? Se você prepara ambiente para Deus morar verdadeiramente na sua vida, se o seu cristianismo não for simplesmente uma religiosidade, se você tem vida no altar de Deus, se você é uma pessoa que Deus tem espaço na sua vida, se você é uma pessoa que Deus está sentando no trono da sua vida, não existe uma batalha nessa terra em que você possa ficar assim com medo ou preocupado, porque Deus vai na frente do seu povo. E eu não estou falando aqui de quem vai na igreja, de quem é religioso, estou falando daquele que tem uma vida no altar de Deus, aquele que medita na palavra do Senhor, aquele que obedece à palavra de Deus, aquele que fala com Deus constantemente, aquele que se apresenta diante do altar de Deus. Né? E isso é muito importante, porque assim as batalhas são reais nas nossas vidas, mas Deus se move. Então você ter a presença de Deus, você ter a certeza de que a história da sua vida não está na mão do inimigo, não está nas mãos das pessoas. A história das nossas vidas está nas mãos do nosso Deus, que é fiel, que é justo, que é poderoso, que é maior do que tudo nessa terra. É maravilhoso. E quando nós damos esse espaço para o Senhor nas nossas vidas, Deus fala conosco, Deus se comunica conosco. E nós precisamos disso, porque às vezes as batalhas que enfrentamos, elas vêm com esse peso. Sentimos o peso do mundo todo contra nós. Então esses versículos que nós acabamos de ler, nós estamos vendo isso, que você possa guardar isso no seu coração. Nós temos que preparar um ambiente na nossa vida constantemente. Não podemos descansar em relação a isso, porque nós não sabemos a hora, nem o momento que o inimigo vai estar armando algo contra nós, que o inimigo vai estar unindo forças aí fora, usando os recursos que ele pode usar para vir contra nós. E parece que a cada batalha ele vem mais equipado, mais instrumentalizado. Mas se Deus está no trono da nossa vida, não temos que nos preocupar, somente confiar. E com certeza, em todas as batalhas da sua vida, você vai ouvir a voz de Deus. E que ele vai falar para você, olha, depois que eu derrotar o inimigo, você pega os cavalos dele e faz isso. E pega aí as coisas que taca fogo em tudo, Olha só que coisa tremenda, né? Então, se nós observarmos bem para que o Senhor falou a Josué, Deus não falou que Josué iria guerrear, porque a guerra é do Senhor, né?
Deus falou para Josué o que ele ia fazer depois que ele derrotar o inimigo. Ele deixa muito claro, a voz dele foi tão clara: eu vou entregar eles mortos nas mãos de Israel. E Deus é fiel, amados. Nossa, é tão tremendo essa passagem, é todo esse livro, né? Mas aqui tem alguns pontos que nos toca de uma forma muito mais poderosa, né? Eu vejo aqui claramente como Deus está falando abertamente com o seu povo, falando abertamente ao coração de Josué, como Deus está se movendo com liberdade. E se a nossa vida for assim, né? Nós tivemos um Deus que se move em nós, mas para isso precisamos andar de santidade em santidade, para isso temos que ter comunhão com Deus, para isso precisamos meditar na palavra do Senhor de dia e de noite, para isso precisamos obedecer a palavra de Deus, que nós temos exemplo bíblico: aquele que ouve e não obedece, a casa vai cair, mas o que ouve e obedece, ou seja, aquele que se santifica, aquele que segue a vontade do Senhor, vai viver esses milagres. Então o inimigo estava lá se preparando. E agora, nesses versículos, o que nós vemos? Nós vemos Deus agindo através do seu povo. Como que Deus age? Amados, Deus não está no trono. Deus não está lá sentado só olhando. Deus, Ele é o Senhor da nossa história. Ele está com o povo, Ele está no meio de nós. Deus, Ele está... como é que eu posso dizer assim? Ele está se movendo com toda a liberdade em nossas vidas, né? Se nós prepararmos esse ambiente para o Senhor, nós vamos ver a glória de Deus. Amém? Que você possa se fortalecer com esta palavra, que por mais difícil que sejam as batalhas nas nossas vidas, você precisa crer que o nosso Deus é um Deus que pode todas as coisas. Amém? Que não há impossível para o Senhor. E quero deixar esta palavra, finalizando, acentuando esta palavra: a história da sua vida não está na mão do inimigo nem do mundo, está nas mãos do Senhor. E a história que Deus tem para mim e para você é uma história muito abençoada. Deus abençoe a sua vida, assim como toda a sua casa. Amém.